A primeira preocupação do aluno quando ele vai aprender um novo idioma é como separar a língua nativa dele da língua nova, que é diferente, tem um modelo gramatical diferente, tem pronúncia diferente, e aí ele fica ansioso, ele acha que ele não vai conseguir aprender, que é muito diferente, mas essa ideia de que você, ao começar a aprender um idioma, você tem que pensar naquele idioma, no primeiro momento, ela é um pouco inequívoca. Então, o que você tem que procurar? Você tem que procurar, a princípio, as semelhanças do idioma novo com o seu idioma, para depois você entender onde está a diferença e poder aplicar e usar essa língua de maneira correta, esse novo idioma. Durante muito tempo, as escolas de inglês, elas trabalhavam todas as habilidades. Então, o ideal é que você trabalhe todas as habilidades. Falar, ler, escrever e ouvir. Mas antes, tinha uma preocupação de que o aluno deveria falar correto, ele não poderia errar nenhuma preposição, nenhum tempo verbal, que ele deveria ter uma pronúncia igual. E isso, com o tempo, com essa globalização, isso aí foi mudando aos poucos. Então, o que é importante hoje? Hoje, o importante é você se comunicar no novo idioma. Então, o que você tem que estar preocupado é você saber falar corretamente, mas você não tentar imitar o sotaque, você não tentar imitar a forma de falar deles, que fica tão estranho e tão falso quanto um americano, um francês, um alemão querer falar português parecido com o carioca, ou com o baiano, ou com o mineiro. Mas a English House, assim como eu acredito que outras escolas também, ela trabalha o conjunto. Então você estuda todas as habilidades juntas. Então você tem que estudar todas essas habilidades para você aprender a falar o idioma. Você tem que aprender a perguntar, mas você tem que aprender a responder. Você tem que aprender a escrever, você tem que aprender a ler e você tem que aprender a ouvir também. Então essas habilidades, elas são trabalhadas dentro de sala de aula, nos exercícios que vão para casa, no método nosso todo aplicado, as habilidades juntas é que vão fazer diferença para o aluno. Olha, primeiramente, nós ensinamos o inglês correto. Então, o objetivo nosso é que o aluno aprenda a falar de maneira correta o novo idioma. Quando ele chega no país de língua inglesa, ele vai ouvir as pessoas falando do jeito delas, com as gírias, com as expressões. Num primeiro momento, ele tem uma dificuldade grande, parece que o ouvido, eles falam que o ouvido está fechado. Mas num segundo momento, com 1 semana, 2 semanas, quem fez o curso de inglês já consegue entender o que eles estão falando, já entende o que é uma gíria. E é uma coisa difícil de você ensinar numa escola de idiomas no Brasil, porque se você for pensar nos Estados Unidos, que ele é um país grande, como o Brasil é um país grande, cada estado tem gírias e expressões diferentes, como aqui no Brasil também tem. Então, o que a gente faz? Ensina o inglês correto. A gente explica para os alunos da gente que a forma contrária, eles teriam que pensar no modelo contrário. Um americano que está aprendendo inglês, aprendendo português nos Estados Unidos. Ele não vai aprender, eu vi ela na rua ontem. Ele vai aprender, eu a vi. Esse é o português correto. Então, a gente explica o inglês correto. Quando o aluno chega no estágio avançado, onde ele já sabe distinguir o certo do errado, a gente já começa a trabalhar esses regionalismos, essas expressões, como que eles falam na rua, essa expressão você pode falar na rua, mas você não pode escrever. Você pode falar determinado vocabulário com uma pessoa mais ou menos da sua idade, mas numa relação formal você não pode usar. Então ele aprende o inglês correto, para depois ele entender o porquê e como que é usado esse inglês que é falado nas ruas, e como nós também temos aqui o português que a gente aprende correto e o português que é falado na rua.